Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos alunos dos primeiros anos de filosofia da Escola Técnica. Hoje, nesta aula, nós vamos dar continuidade ao tema que nós começamos a abordar na aula passada, na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre os primeiros filósofos, que foram os filósofos pré-socráticos, né? E naquela aula, naquela primeira parte, né, do assunto, naquela primeira aula, nós falamos de alguns conceitos que os filósofos pré-socráticos trataram. Falamos do conceito do arqué, que para os filósofos pré-socráticos seria o elemento primordial, ou seja, o elemento físico material que teria originado todas as coisas. A isso eles chamavam de arqué. Um outro conceito que nós trabalhamos foi o conceito de physis. Para os filósofos pré-socráticos, a physis era um conceito muito importante para eles. Por quê? Porque physis é uma palavra em grego que quer dizer natureza. Daí vem a palavra física. Então, por que é importante esse conceito de physis, de natureza, para os filósofos pré-socráticos, né? É importante porque os filósofos pré-socráticos, eles vão elaborar um tipo de explicação, de compreensão da realidade, diferente da explicação e da compreensão anterior a eles, que eram as narrativas mitológicas, a compreensão mitológica do cosmos, do universo, da natureza. E onde vai se dar essa diferença entre o discurso mitológico e o discurso filosófico? É justamente na natureza, na physis. Por quê? Porque enquanto as narrativas mitológicas vão apelar para deuses e sobrenatural, as coisas sobrenaturais, os filósofos, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles irão buscar na própria natureza explicar os fenômenos da natureza. Então, resumindo, para os filósofos pré-socráticos, os fenômenos naturais devem ser explicados por causas também naturais. Então, anote isso aí. Então, para esses filósofos pré-socráticos, os fenômenos da natureza não deveriam ser explicados a partir da narrativa mitológica de deuses e seres sobrenaturais. E sim, os fenômenos da natureza deveriam ser explicados por causas da própria natureza, né? Por isso que o conceito de physis, que é a natureza, é tão importante para os filósofos pré-socráticos, ok? Também nós falamos na aula anterior sobre o período em que surgiram os pré-socráticos e onde se desenvolveu sua filosofia, né? Então, a filosofia pré-socrática vai surgir por volta do 6º século antes de Cristo, e as suas ideias serão comentadas, elaboradas e discutidas até o 3º século, né? E nós vamos perceber na história da filosofia que o pensamento desses filósofos pré-socráticos, o pensamento, né, vai influenciar
muitos outros filósofos ao longo da história da filosofia grega. Né? Isso é importante. Então hoje, nessa aula de hoje, já que tratamos desses conceitos na aula anterior, hoje vamos falar resumidamente de alguns filósofos. E depois, finalizando essa aula de hoje, nós vamos falar da importância que tiveram os filósofos desse período, denominado de período pré-socrático da história da filosofia, ok? Pois bem, o primeiro filósofo que existiu entre os pré-socráticos foi o filósofo Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto é considerado, na tradição da história filosófica, o primeiro filósofo. E por que vamos dizer isso? Por dois motivos. Primeiro, um dos filósofos da época, Pitágoras, é o primeiro que vai dizer que Tales foi o primeiro filósofo. Né? Então, é essa afirmação, ele é o primeiro filósofo. E o segundo motivo, e o mais importante, que ele se tornou o primeiro filósofo, é porque ele será o primeiro filósofo, o primeiro pensador a procurar uma causa natural para explicar os fenômenos naturais. Isso é importante, porque Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo. Não é porque alguém disse que ele foi o primeiro filósofo, mas é porque ele será o primeiro pensador, o primeiro filósofo a elaborar uma explicação sobre a origem do cosmos, a origem do universo, sem lançar mão dos mitos, dos deuses, do sobrenatural. Então é justamente aí que Tales de Mileto ele promove uma ruptura entre a narrativa mitológica e agora a narrativa ou a elaboração do pensamento filosófico. Então ele vai com essa proposta de propor, né, uma explicação natural para as coisas, com bases naturais, por causas naturais, ao contrário do que diziam as narrativas mitológicas, que explicavam tudo a partir dos deuses. Então, por isso é que ele se torna o primeiro filósofo. Né? E que explicação natural foi essa que Tales de Mileto elaborou? Nós vimos que os filósofos desse primeiro período se preocuparam em compreender e explicar qual teria sido o elemento da natureza que deu origem a tudo que existe. E nas observações de Tales de Mileto, ele vai observar que na natureza existe um elemento onde em toda a natureza é encontrado, ou encontrada. Né? E que elemento é esse? Esse elemento é a umidade. A umidade, ou seja, para onde ele olha, o que ele observa na natureza, há indícios de água, de líquido, de umidade. Então é a partir dessa observação que ele vai dizer que o arqué, o elemento primordial, originador de todas as coisas, é a água. Né? A água. Então a água é o elemento filosófico. Por quê? Porque é um elemento da própria natureza para explicar a própria natureza. Então, por isso é que ele se torna o primeiro filósofo. Né? Mas nós também temos outros filósofos. Temos Anaximandro, que também é um filósofo do período pré-socrático. Ele viveu entre os anos 610 e 547. Temos também Anaxímenes, que viveu entre 588 e 524 a.C.
E temos também Heráclito, que a gente vai falar um pouquinho dele mais tarde, né? Então, para esses filósofos, como eles explicavam a origem do universo, do cosmos, da natureza? Então, para um deles, o elemento primordial não seria a água, mas seria o ar. O ar. Porque sem a existência do ar, não existiria vida, não existiria a origem de nada, né? Para outro, o arqué, o elemento, ele é indefinível. Existe o elemento natural, mas ele é indefinível. Então, ele foi chamado, esse elemento, de apeiron, que é uma palavra que significa indeterminado, né? Então, independente do elemento arqué, o que importa é que eles vão procurar elementos naturais para explicar os fenômenos da natureza. E os mitos vão ficando de lado. Os deuses vão sendo descartados dessas explicações sobre a physis, sobre a natureza, ok? Também existia um filósofo chamado de Empédocles. Empédocles é um filósofo que ele é chamado também, né, como outros, uma categoria de filósofos pré-socráticos pluralistas. Para esses pluralistas feito Empédocles, o arqué não seria apenas um elemento, como a água, o ar, o apeiron, não, mas seria o somatório, a conjunção de vários outros elementos que teriam dado origem ao universo, à natureza, ao cosmos, né? E para Empédocles, o arqué seria esse conjunto de elementos. Então, para ele, tudo surgiu a partir da junção da terra, da água, do ar e do fogo. Tudo junto contribuiu para dar origem ao cosmos. E observe, né, que terra, água, ar e fogo são elementos existentes na própria natureza. Não tem nada de deuses e não tem nada de sobrenatural aqui, né? Outro filósofo é Anaxágoras, que viveu de 499 a 428 a.C. Anaxágoras também dizia que o arqué, que teria dado origem à natureza, na verdade seria a soma, né, de outros elementos, né? Seria, né, o espermata e o nous. O espermata seria a semente e o nous seria a alma, né? Então, a partir do pensamento de Anaxágoras, dois elementos teriam dado origem, né, estariam na origem da formação e da origem de tudo que existe. Também Anaxágoras se enquadra nesse grupo de filósofos pluralistas, porque eles indicam, apontam mais de um elemento para o arqué, né? Também existiam os filósofos Leucipo e Demócrito. Esses filósofos são chamados de atomistas. Por quê? Porque ele dizia que tudo que existe teve origem a partir da junção de elementos minúsculos, invisíveis aos nossos olhos. E esses elementos foram chamados de átomos. Então, com essa proposta, Leucipo e Demócrito estavam afirmando mais de um elemento. Eram vários elementos que, de tão pequeno e indivisível, se juntaram e formaram, né, todos os seres que existem no cosmos, no universo, né? No tópico 6 do nosso livro didático, na página 29, temos aqui a confrontação do pensamento de dois filósofos, Heráclito e Parmênides, que são filósofos
pré-socráticos. Esses dois filósofos, as ideias deles serão ideias conflitantes, quando eles tratam, né, da questão do movimento do ser, do movimento daquilo que existe na natureza. Eles vão dizer, Heráclito vai dizer que há movimento em tudo que há no universo, e Parmênides vai dizer que não, as coisas são estáticas, são paradas. Então nós vamos ver aqui, nesse item que eu mostrei a vocês, no item 6, no tópico 6, esse debate, essa discussão entre Parmênides e Heráclito. Então diz aqui, entre os pré-socráticos citados, muitos deles foram fundamentais para a história da filosofia e ainda despertam o interesse dos estudiosos e leigos, como Pitágoras e Demócrito, né? Esses dois homens, Pitágoras, a questão da matemática, Demócrito, a questão do átomo. Ainda hoje esse pessoal é estudado, né? No entanto, optamos por destacar Heráclito e Parmênides pela influência que eles exerceram no pensamento posterior, porque depois deles, outros pensadores, outros filósofos vão retomar a ideia deles. Essa importância decorre de maneira rigorosa com que levantaram e discutiram algumas questões, como o movimento e a imobilidade, ou a unidade e a multiplicidade do ser, né? Então, vejamos um pouquinho do pensamento de Heráclito. Para Heráclito, podemos resumir a filosofia dele do movimento do ser na expressão tudo flui, ou seja, tudo é movimento, nada é estático, né? Heráclito nasceu em Éfeso, na Jônia, e procurou compreender a multiplicidade do real. Então, o real, aquilo que existe, não é apenas uma coisa, mas muitas coisas. É a multiplicidade do real. Ao contrário de seus contemporâneos Parmênides, Heráclito não rejeitava as contradições do ser e queria apreender a realidade na sua mudança, no seu devir. Todas as coisas mudam sem cessar, é a ideia de Heráclito. Tudo muda, tudo na natureza muda, nada está parado, tudo é movimento. Então, para ele, todas as coisas mudam, se transformam sem cessar. E o que temos diante de nós em dado momento é diferente do que foi há pouco e do que será depois. Então essa é a ideia de Heráclito. Na natureza, nós não somos, nós estamos. E há uma frase que resume o pensamento de Heráclito sobre o movimento, é que ele diz assim: nunca, abre aspas, nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Fecha aspas. Nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Então, essa máxima de Heráclito serve para mostrar que tudo na natureza, mesmo aquilo que você vê e enxerga, que parece estático, há no interior desse ser um movimento, uma movimentação, para mantê-lo na sua posição, ou na estrutura em que ele se encontra. Pois na segunda vez, repetindo o texto, né, de Heráclito, né, nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez não somos os mesmos, e também as águas mudaram. Para Heráclito, o ser, ou seja, a realidade, o ser é múltiplo, não apenas no sentido de que há uma multiplicidade de coisas, mas por estar constituído de oposições internas. O que mantém o fluxo do movimento não é o simples aparecer de novos seres, mas a luta dos contrários. Pois a guerra, é uma frase de Heráclito também, abre aspas, a guerra é pai de todos, rei de todos. É da luta que nasce a harmonia como síntese dos contrários. Então a primeira tese de Heráclito é que tudo é movimento na natureza, nada é estático, tudo se transforma continuamente, né?
E a segunda tese de Heráclito é que na natureza existe uma luta incessante. Então, a luta entre o frio e o calor. Aquele que for, se o frio for mais forte, irá congelar. Se o calor for mais forte, irá degelar, né? Irá derreter. Né? A luta entre a vida e a morte. Se os recursos que garantem a vida forem superiores, então a morte prevalecerá. Mas se os elementos que dão sustentação à morte, que contribuem para a morte de um ser, então a morte exercerá, né, sua maior influência. Então, vida e morte. Então, toda a natureza é assim. Frio, quente, vida, morte, o bom e o ruim, o bem e o mal. Então existe essa luta no próprio cerne da natureza, no interior da natureza. Né? Para Heráclito, o dinamismo ou o movimento de todas as coisas pode ser explicado pelo fogo primordial, expressão visível da instabilidade, símbolo de eterna agitação do devir, o fogo eterno e vivo que ora se acende e ora se apaga. Então o fogo é o símbolo de Heráclito para representar a sua teoria do movimento, que tudo na natureza é movimento. Né? Mas o filósofo, outros filósofos, como é o caso de Parmênides, ele irá pensar de forma diferente. Né? E nós vamos ver aqui, né, os eleatas e a imobilidade do ser. Né? Então, os filósofos que pensavam diferente de Heráclito, eles vão mostrar que não, nada é, como Heráclito diz, movimento, mas o ser, ele é imóvel, ele não muda. Parmênides e Zenão atuaram na cidade de Eleia, sul da Magna Grécia, e eram conhecidos como filósofos eleatas. Principal característica da escola, admitir a imobilidade do ser. Então, para eles, o ser não se movimenta, o ser é estático. Alguns estudiosos atribuíram a Xenofanes a fundação da escola eleática. Então, Parmênides influenciou de modo decisivo o pensamento ocidental. Sua importância decorre da guinada em busca do princípio de todas as coisas. Para ele, as coisas são entes. Com esse pressuposto, Parmênides criticou a filosofia de Heráclito. Ao tudo flui de Heráclito, contrapôs a imobilidade do ser. É absurdo, ele dizia sobre a teoria de Heráclito, impensável afirmar que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Né? A contradição opõe o princípio segundo o qual o ser é e o não ser não é. O ser para Parmênides é único, imutável, infinito e imóvel. Então a gente vê aqui o pensamento de Heráclito, tudo é movimento, e o pensamento de Parmênides, que tudo é imóvel, tudo é estático, porque algo não pode ser e depois deixar de ser. Né? Então esse debate entre Heráclito e Parmênides, isso vai render por várias décadas e séculos. E isso vai chegar até em Platão e nos outros filósofos, né, da história da filosofia grega, ok? Pronto, vimos aqui alguns filósofos. E agora, para nós encerrarmos, a pergunta é: qual foi a importância desses filósofos para a história da filosofia? Qual foi a importância do período dos filósofos chamados de pré-socráticos? Aí nós temos aqui algumas coisas importantes pontuadas no nosso livro didático. A primeira aqui é: os pré-socráticos deram o primeiro impulso à atividade do filosofar. Então eles vão dar o primeiro impulso. Serão os primeiros homens a estabelecer o princípio de que é possível explicar a realidade natural do mundo sem as narrativas mitológicas e sem os deuses. É possível.
E o caminho é qual? O caminho é buscar na própria natureza a explicação para os fenômenos naturais, né? Esses filósofos buscaram a unidade na multiplicidade. Examinaram a relação entre o ser e o pensar. Desenvolveram a dialética. O que é a dialética? É a arte de discussão, de debater, né? De mostrar uma proposta, mostrar o seu contraditório. E a partir dessa relação da tese com o seu contraditório, aí surge a síntese, que é a verdade filosófica, né? Ou o que resulta do debate filosófico. Então, dialética é a arte da discussão. Então, eles deram os primeiros passos em direção à lógica e estimularam a argumentação. Então, esse é o primeiro momento importante, é o primeiro ponto importante dos filósofos pré-socráticos. Eles vão dar esse primeiro impulso, eles vão estabelecer a discussão filosófica, a dialética. Eles vão dar o primeiro passo em direção a uma explicação lógica, racional, coerente, né? E eles vão estimular a argumentação. A filosofia é a arte de argumentar também. É você ter uma ideia, elaborar uma tese e através de argumentos sólidos, que são argumentos racionais, você sustentar aquela tese que você está a defender, né? Observe como as discussões dos filósofos foram adquirindo um maior nível de elaboração e rigor com o passar do tempo, né? Se comparadas às primeiras reflexões da filosofia nascente. Vale lembrar que os últimos filósofos pré-socráticos já adentraram no século V a.C. Tanto é que Anaxágoras foi mestre de Péricles. E pelos diálogos de Platão, sabemos que Sócrates, quando jovem, teria encontrado Parmênides. Então, esses filósofos e as suas ideias, elas vão se alastrar, vão se desenvolver, né, ao longo da história da filosofia. Ok, minha gente? Então, essa é a nossa segunda parte da aula, os filósofos pré-socráticos. Na próxima semana, nós estaremos enviando uma atividade para vocês realizarem, ok? Então, fiquem na paz, dê uma lidinha no texto do livro, né? Do capítulo, todo o capítulo 2, que nós estamos estudando, né? Para nós, para vocês consolidarem essas informações que foram passadas na aula expositiva. Então, fiquem na paz e até a próxima, se Deus assim nos permitir.